Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa segunda aula de português. Vamos continuar vendo as classes gramaticais. A próxima classe que nós vamos ver é o advérbio. Nós vimos na primeira aula que o advérbio ele tem como função trazer circunstâncias para o verbo, mas eu posso abranger agora um pouco mais, já que nós estamos dando uma aprofundada nessa parte. Ele tem como função modificar o sentido de um verbo, ou de um adjetivo, ou de um outro advérbio, trazendo circunstância para a ação, quando é o caso do verbo, circunstância de tempo, lugar, modo, intensidade e assim. E ele também pode trazer intensidade para característica, para o adjetivo. Então, nós vamos ver que o advérbio, o que ele faz? Quando ele modifica um verbo, ele normalmente traz a circunstância. Então, olha lá, ele falou alto. Alto é o modo como ele falou, tá bom? Ele falou alto. Modifica um adjetivo. Ela é muito bonita. O muito é o advérbio. Ele tem como função trazer intensidade para a característica bonita. Cuidado, o advérbio ele pode trazer também intensidade para uma ação, tá? Para um verbo também. E ele também pode modificar um outro advérbio. Muita gente acha que essa frase está errada quando a gente fala, mas não. Aqui nós temos um advérbio modificando um outro advérbio. Ele fala bastante alto. Então nós temos um advérbio bastante e o advérbio alto, onde o alto modifica o advérbio bastante. E também você verá mais à frente, né, que ele pode modificar também uma oração inteira. Possivelmente, choverá hoje. Uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar aqui é nesse exemplo aqui. Ele correu rapidamente. Ele correu rapidamente. Normalmente, tudo que termina com mente é um advérbio. Porque quando eu falo rápido, rápido é um adjetivo. Ele é muito rápido. O muito, ele normalmente traz uma intensidade para um adjetivo. Então, rápido é um adjetivo, mas rapidamente não. Rapidamente é um advérbio. Aqui nós vamos ver as classificações, né, dos advérbios. Eles podem ser classificados em modo, eles podem trazer modo. O João chegou bem, chegou mal, chegou devagar, chegou rapidamente. Tempo, hoje, ontem, pode indicar as palavras, né? Hoje, ontem, amanhã, cedo, tarde, já, nunca. Lugar, aqui, ali, lá, perto, longe. Intensidade, lembrando, intensidade normalmente está relacionado à característica, ao adjetivo. Afirmação, negação e dúvida. Que nós temos os exemplos práticos, né? Ela chegou ontem, tempo. Ele mora longe, lugar. Nós nos divertimos muito. Olha que legal. O advérbio muito de intensidade está dando intensidade ao verbo divertimos. Então, muita gente fala, não, mas se é um advérbio, ele tem que dar intensidade ao adjetivo. Sim, mas ele também pode dar intensidade à ação, ao verbo. E aqui nós temos um outro caso legal. Ele agiu com calma. Eu falei na primeira aula que locução é quando a gente utiliza duas palavras no lugar de uma. Então, nesse caso, eu utilizei duas palavras para simbolizar no lugar de um advérbio, de uma palavra. Quando é uma palavra advérbio, quando duas palavras é uma locução, aí, né, uma locução adverbial. Ele agiu com calma. O advérbio que seria colocado nesse lugar é calmamente. Então, eu utilizei duas palavras no lugar do advérbio calmamente. Por isso que é uma locução adverbial. Se eu utilizar duas palavras no lugar do verbo, uma locução verbal. Se eu utilizar duas palavras no lugar de uma interjeição, como a gente vai ver, uma locução interjetiva. Tá bom? Agora vamos ver a interjeição. Interjeição, como a gente falou, são palavras que expressam emoções, sentimentos, estados de espírito ou apelos súbitos. Olha que legal, elas são consideradas palavras-frase, pois sozinhas conseguem transmitir uma mensagem completa. E aqui nós temos os principais tipos de interjeições. O que ela pode trazer? Ela pode trazer uma alegria, uma dor, espanto ou surpresa, chamamento, desejo, medo, silêncio, alívio e assim vai. E perceba que o mais importante aí é que toda interjeição, no exemplo aí, toda interjeição tem ponto de exclamação.
Só que lembrando, nem toda interjeição tem ponto de exclamação. Ela pode vir sem ponto de exclamação e você verá mais na frente que a função sintática no qual a interjeição vem sem exclamação é um vocativo. Tudo bem? Mas isso daí é mais para frente. E aqui nós estamos vendo também as locuções interjetivas. O que são uma locução interjetiva? Eu acabei de falar. Uma locução é quando eu uso duas palavras no lugar de uma. Olha lá. Alguns exemplos, né? Ora bolas, valha meu Deus, puxa vida, né? Meu Deus, valha-me Deus. Meu Deus, muito bem, e assim vai. Perceba-se que são duas. São duas palavras no lugar de uma. Essas características importantes eu já acabei falando um pouco mais adiantado. Pontuação quase sempre vem com ponto de exclamação. Contexto, obviamente, ela depende muito da entonação. Então, na hora de ler e interpretar um texto, devemos colocar a entonação. Ai, meu Deus, a força, entendeu? A força no contexto. E a sintaxe, isso daí é a função sintática que nós veremos mais para frente. Conjunção. Conjunção ela tem como uma função. Ela tem função de juntar duas orações. E aí depende das duas orações. Se as orações elas forem independentes, então as conjunções elas são coordenativas. Por quê? Porque orações independentes têm como nome orações coordenadas. Tá bom? Orações independentes são orações coordenadas. E aí as conjunções elas podem ter função, né? Pode ser uma conjunção aditiva, quando eu somo os dois sentidos da oração. Ah lá, eu fui à praia, ou fui à praia e nadei. Então eu fiz duas coisas. Ela pode também ser adversativa, quando eu inverto o sentido, eu trago um sentido de oposição. Olha lá, queria sair, mas está chovendo. Eu queria sair, mas está chovendo. Uma coisa legal é que a gente pode substituir, né? As outras conjunções que vai continuar o mesmo sentido. Olha lá, queria sair, mas está chovendo. Queria sair, porém está chovendo. Queria sair, todavia está chovendo. Queria sair, contudo está chovendo. Queria sair, no entanto está chovendo, e assim mais. Ela pode também ser uma conjunção alternativa, né? Trazer a ideia de alternativas. Te dá alternativas aí, ó. Ou você estuda ou trabalha. Estou te dando duas alternativas. Conclusivas e explicativas, uma é inverso da outra. Uma é inverso da outra. Conclusão. Estudou muito, portanto passou. Eu estou concluindo o que ele fez. Ele estudou muito, portanto passou. Agora eu vou inverter. Passou porque estudou muito. Virou uma explicação. Então, olha o exemplo de baixo de uma explicativa. Não saia porque é perigoso. Eu estou explicando porque você não vai sair, porque é perigoso. Mas se eu inverter, é perigoso, por isso não saia. Eu estou concluindo, né? É perigoso, por isso não saia. Inverti, não saia porque é perigoso, estou explicando. Então a conclusiva e a explicação, elas são opostas. A gente também fala de inversas, né? Conjunções subordinativas. Elas têm como função juntar orações subordinadas. Isto é, orações que são dependentes uma da outra. Ela pode ser uma conjunção integrante quando ela introduz o complemento daquele sentido. Por isso que ela sempre vai começar com que e se, né? A oração subordinada integrante. Então, eu espero que você consiga a vaga. Então, esse que aqui é uma conjunção subordinativa. Causal, ela é uma conjunção que introduz uma causa. Olha lá. Como o Wi-Fi caiu, não pude enviar. Esse como aqui é a conjunção. Percebe que normalmente a conjunção fica entre as duas orações? Só que nesse caso ela começou, ela iniciou todo o período aí, todo o período. Por isso que tem essa vírgula aqui. Essa vírgula é como se fosse falar aqui, ó, essa daqui é a segunda oração e aqui é a primeira oração. Entendeu? Então esse como está introduzindo a causa, que é o Wi-Fi caiu, e aqui nós temos a consequência,
que não pude enviar o relatório. E aí nós temos também, do mesmo jeito da conjunção coordenativa, nós temos também duas conjunções que são opostas, que é a causal e a consecutiva, tá bom? Então, na causal introduz a causa, na consecutiva introduz a consequência. Riu tanto que ficou com a barriga doendo. Então, esse que está introduzindo aqui, ó, uma oração subordinada que tem como função trazer a consequência para todo esse período aí. Concessiva, eu vou fazer uma concessão. Olha, fomos no parque, embora estivesse fazendo frio. Isto eu não quero, mas eu vou fazer. Tá vendo? Por exemplo, fui trabalhar mesmo estando doente. Entendeu? Tô fazendo uma concessão. Condicional, eu trago uma condição, eu vou na festa, desde que você também vai. Temporais, expressa tempo, né? Quando o alarme tocar, sairemos de casa. Percebe que nesse caso a conjunção começou. Olha a vírgula aqui, tá bom? No momento daí, tá? Diferentemente desse daqui, que quem começou aqui foi o pronome. Finais, traz a finalidade. Fizemos silêncio. Aí, ó. Para quê? Para quê? É a conjunção final. Conjunção subordinativa final. Comparativa, eu trago a ideia de comparação. Ele fala sobre tecnologia como se fosse um especialista. Então, aqui eu estou comparando. Proporcionais, o nome fala, né? Proporção. À medida que uma coisa tal, olha lá. À medida que o tempo passa, ficamos mais ansiosos. Conformativa traz a ideia de conformidade. Tudo ocorreu conforme planejado. Olha lá. Tudo ocorreu conforme planejamos na reunião. Preposição. Na preposição, nós temos, primeiramente, uma palavra invariável. O que é uma palavra invariável? É aquela que não varia em gênero e número. Por exemplo, um advérbio é uma palavra invariável. Todo advérbio é invariável. Por exemplo, o muito. Ele é muito legal. Vamos melhorar o exemplo. Por exemplo, ele é muito bondoso. Então nós temos masculino e masculino. Ele, muito masculino, bondoso. Vou pro feminino. Ela é muita, muito, continua sendo muito, bondosa, feminino. Plural. Eles são muito bondosos. Feminino e plural. Elas são muito bondosas. Percebe que é o muito não mudou. Continua sendo no singular. Ele não varia em gênero, masculino e feminino. Muito, esse daí não existe, é sempre muito. E não varia também em número, singular e plural. Tá bom? Então isso daí é muito importante. Então a preposição também é uma palavra invariável que liga dois elementos de uma frase. Normalmente ela liga sempre o verbo ao seu complemento. Mas pode ser, por exemplo, picolé de uva. O D está juntando duas palavras. Que não é o verbo, por exemplo. Preposições essenciais. A outra coisa também, né? O termo que vem antes da preposição é chamado de termo regente e o que vem depois, termo regido. Preposições essenciais são as palavras que funcionam originalmente apenas como preposições. Atualmente, em 2026, a lista clássica de 17 termos continua sendo a base. Então, nós temos todas as 17 preposições aí. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Cuidado. Esse A aí, muita gente fala, mas esse A não é um artigo? Sim. Na verdade, quando nós temos um substantivo feminino, esse A é artigo. E se o verbo tiver como preposição também o A, aí vai juntar os dois As, vai virar um acraseado. Mas quando o verbo
ele precisar do A e o substantivo depois for masculino, nesse caso, sabemos que esse A não é um artigo feminino, porque o substantivo na frente é masculino. E aqui nós temos um exemplo. Há um exemplo excelente aí, ó. Vou a São Paulo. São Paulo é masculino. Então eu sei que esse A aqui não é um artigo, é uma preposição, tá bom? Café com leite, com... O livro está sobre a mesa. Esse A é o artigo de mesa? Sim. Tá bom? Preposições acidentais, palavras de outras classes gramaticais que podem atuar como preposição, dependendo do contexto, né? Pode ser uma preposição, dependendo do contexto. Podemos ver que o conforme ele foi uma conjunção, tá bom? Lá, conforme, segundo, exceto, salvo, durante, mediante. E nós temos um exemplo de frase aí. Conforme o regulamento, todos devem sair. Júnior, mas isso daqui não é uma conjunção? Não, porque isso daqui não tem verbo. Então não é uma oração. Se aqui tivesse um verbo, esse conforme seria uma conjunção, tá bom? E aqui, como eu falei, pode ter também uma locução prepositiva, quando eu utilizo mais de uma palavra, né? Ao lado de, em frente a, fim de, nós temos vendo um exemplo aí, ó. Ele agiu de acordo com as instruções. E aqui, isso é bem legal. Contrações e combinações. Isso daqui a gente precisa dar uma ênfase um pouco maior. O que é uma contração prepositiva? É quando eu junto duas preposições para virar uma única. Lá, nós estamos vendo aqui um exemplo, ó. Uma combinação quando eu não perco letras e uma contração não, eu perco letras. A mais O, ao, de mais O, do, em mais esta, nesta, por mais O, pelo. E aí eu queria fazer um parêntese, que é a crase. A crase é uma preposição muito importante, que é quando eu junto o a mais o artigo a. Então, para sabermos se aquela palavra, se aquela frase necessita de um acraseado, nós precisamos entender que esse primeiro a é uma preposição. Então, antes tem que vir, ó, para ser uma crase, antes terá que vir um verbo transitivo indireto que precise da preposição a e depois precisa vir um substantivo feminino. Exemplo que nós podemos ver. Assisto. Quem assiste a alguma coisa. A preposição aí. Então, o verbo assistir tem como preposição característica o a. Quem assiste a alguma coisa. Então, tem preposição a. Vou botar agora um feminino. Por exemplo, a TV. Concorda comigo? Que esse a aqui é a preposição e esse a aqui é o artigo. Juntou os dois, esse a é craseado. Então, precisa vir antes um verbo e depois um substantivo feminino. Tá bom? Então, isso é muito importante, tá bom? Então, as preposições são vitais para a regência nominal, garantindo que verbos e nomes se conectem corretamente aos seus complementos. Agora vamos começar o pronome. O pronome, ele é o que mais tem coisas, que mais tem classificações, mas ele é muito importante, tá bom? Como eu falei, os pronomes, eles substituem ou indicam ou, né, fazem referência a substantivos. E aqui nós temos as classificações. Vamos começar pelo pronome pessoal. O que é um pronome pessoal? Ele indica, basicamente ele substitui o substantivo. Então ele pode ser um pronome reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Do caso reto. E aqui nós temos os oblíquos.
Pode ser me, te, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes. Pode também ser o mim, ti, si. Então aqui seria me, mim, comigo. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. O, ali. Nos, conosco. Vos, convosco. Os, as, lhes. Na terceira tem, se eu não me engano, se consigo. Se consigo. Bom. E aqui nós temos o tratamento. Muita gente acha que o você é um pronome pessoal do caso reto de segunda pessoa. E não é. O você não substitui o tu. Eu sei que ele é substituído pelo tu na nossa língua, na nossa fala coloquial, mas a classificação dele é um pronome de tratamento. Tá bom? Eu gosto de começar depois. Eu gosto de passar depois do pronome pessoal, pronome possessivo. Por quê? Nós temos o caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E aí nós temos o possessivo para cada um. Eu, meu ou minha. Tu, teu ou tua. Ele, dele. Ela, dela. Nós, nosso. Vós, vosso. Eles, deles, elas, delas. Então, você precisa do pessoal do caso reto para você aprender o possessivo. Tá bom? Então, eu vejo muitos materiais ensinando como se fosse coisa aleatória. E não são. Ensina sempre o possessivo depois do pessoal. E aqui nós temos o demonstrativo. O demonstrativo, ele serve para indicar posição no espaço ou no tempo. Eu viro e falo assim, ó. Eu chego e eu falo aqui. Eu pego aqui o telefone. Este telefone, ele está em minha mão. Ele está em minha mão. Agora eu pego e eu vejo, por exemplo, essa caixinha aqui. Ela não está em minha mão, mas está perto de mim. Então é essa caixinha aqui. Agora, quando eu coloco alguma coisa que está longe de mim, eu falo aquele telefone, aquela coisa. Então aqui nós temos as coisas perto e as coisas longe. Então, este, esta, isto, perto de mim. E na relação temporal, o que está perto de mim? O presente. O que está um pouco... lá. Agora, esse, essa e isso. Está perto, mas não a ponto de eu tocar. Entendeu? Não a perto de eu tocar. Então, o que é uma coisa perto de mim a ponto de eu não tocar? Pode ser o meu futuro no tempo, né? Pode ser o meu futuro próximo, ou meu passado próximo. Aquele, aquela, aquilo. Está longe de mim. O que é uma coisa também na relação temporal? É um passado ou um futuro distante. Pronome relativo. O que é um pronome relativo? É um pronome que faz referência a um termo que já foi mencionado. Olha lá. A empresa, já falei, que contratei é excelente. Então, o que é um pronome relativo, tá bom? Os que mais caem, que eu mais vi, na verdade, em prova, é o que e o o, tá? O que e o o. O quem também, tá? O quem também. Então, nós temos aqui um pronome indefinido. Pronome indefinido é quando eu falo de forma genérica, sem especificar. Então, por exemplo, quem chegou? Eu poderia falar João ou ele. Estou falando de forma definida. Agora eu falo alguém chegou. Então estou falando de forma indefinida. Agora, olha lá, alguém ligou, mas ninguém anotou o nome. Estou falando de forma indefinida. Estou falando de forma indefinida. E agora, para finalizarmos, temos o pronome interrogativo, que são aquelas palavrinhas que servem para fazer perguntas. Quem? Qual? Quanto? Tudo bem? Onde? Olha lá. Quem
é o novo gerente. O quem é um pronome interrogativo. Então, pessoal, nós já vamos finalizando nossa segunda aula aí, tá bom? Se tiverem dúvidas, só entrar em contato aí, mandar mensagem que será tirada a dúvida de vocês, tá bom? Fique com Deus aí.